Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa, e o assunto da nossa aula de hoje é substantivo, adjetivo, artigo e numeral. Nessa aula, vamos falar de 4 classes de palavras ou classes gramaticais muito importantes. O estudo dessas classes insere-se na parte da gramática chamada morfologia, que cuida aí da questão da forma da palavra, ok? Comecemos então pela classe dos substantivos. É uma das maiores classes gramaticais, em primeiro lugar, portanto, o estudo dela é um pouco mais minucioso, um pouco mais extenso também. Vamos lá. Os substantivos são palavras que servem para dar nomes a seres, coisas, objetos, sentimentos. Então, tudo que eu nominalizo, tudo que eu dou nome, eu chamo de substantivo. Por exemplo, qual é o nome desse objeto aqui? Livro. Livro é o substantivo, na verdade, com um núcleo apenas. Classificamos livro, então, enquanto substantivo simples. Da mesma forma, temos o substantivo composto, em que apresenta-se por meio de 2 núcleos. Por exemplo, a palavra girassol, a palavra guarda-roupa. Temos o substantivo primitivo, que é aquele que não veio de nenhuma outra palavra. Livro também é um substantivo primitivo. Ao passo que livraria, livreiro, por exemplo, nós temos um substantivo derivado de livro. Derivado, então, é sempre aquele substantivo que vem de um outro primitivo. Temos os substantivos próprios, que particularizam um ser. Por exemplo, o nome do nosso país, Brasil, eu escrevo com letra maiúscula porque é um país específico, um país particular. Da mesma forma, temos os substantivos comuns, comum a um grupo. Por exemplo, nós temos aqui algo em comum entre eles. Todos são livros. É por isso que livro é escrito com letra minúscula. Temos os substantivos concretos, aqueles que são palpáveis, que não precisam necessariamente da presença humana para existir. Mesa, cadeira, livro. Temos os substantivos abstratos, que geram aí uma relação de dependência entre o ser, por exemplo. Temos o substantivo saudade. Sabemos que a saudade existe porque a sentimos. Da mesma forma, temos o substantivo beleza. Sabemos que a beleza existe porque achamos aquilo belo, achamos que aquilo traz beleza, ok? Temos o substantivo coletivo, é aquela palavra que indica um grupo. Por exemplo, um enxame me picou. Quando eu digo a palavra enxame, eu estou me referindo a um grupo de abelhas. Então, o substantivo coletivo ele serve para designar vários, embora ele seja escrito sempre no singular. O substantivo é uma classe de palavras variável, isso significa que ele possui flexão. Flexão de gênero, masculino e feminino. É óbvio que a língua é um organismo vivo e ela tende aí a adequar, num contexto da gramática também, grupos que não se encaixam nem no gênero feminino e nem no gênero masculino. Temos também a flexão de número, singular e plural. E a flexão de grau, aumentativo, diminutivo. Então, eu tenho menina, gênero feminino, número singular, menininha, grau diminutivo, meninona, grau aumentativo. Agora, a gente vai partir para a classe dos adjetivos, que são aquelas palavras usadas para caracterizar esse substantivo. Os adjetivos, eles também podem aparecer sob forma de locução adjetiva. É quando eu tenho ali mais de uma palavra usada nesse tipo de caracterização. Por exemplo, menina de São José do Rio Preto. Percebam, homenagem à minha cidade aí. De São José do Rio Preto, de certa forma, particulariza o substantivo menina, caracteriza. Eu posso também dizer menina riopretense. Ou seja, de São José do Rio Preto, eu tenho mais de uma palavra, exerceu essa função de caracterização, portanto, é uma locução adjetiva. Os adjetivos eles podem aparecer sob uma forma primitiva e derivada. Por exemplo, questão fácil. Fácil é uma palavra totalmente primitiva, não veio de nenhuma outra. Da mesma forma, eu posso dizer garoto bondoso. A palavra bondoso veio de uma outra palavra que é bom.
Nós temos os adjetivos simples e adjetivos compostos. O mesmo exemplo serve para a gente definir aqui. Questão fácil. Esse adjetivo ele se apresenta sob um único núcleo, uma única palavra. Então eu tenho aqui um adjetivo simples. Quando eu digo bandeira luso-brasileira, essa característica luso-brasileira, ela possui dois núcleos, né? O fato de a bandeira representar o país de Portugal e Brasil, ok? Bom, com relação à flexão, os adjetivos também são uma classe de palavra variável. Então, nós temos aí a flexão de gênero, número e grau. Menina, boa, menino, bom. Gênero masculino e feminino. Número, questão fácil, questões fáceis. E grau. O grau do adjetivo ele se faz de maneira diferente. Nós temos o grau comparativo e o grau superlativo. No grau comparativo, nós temos aí dois elementos nessa comparação. Aquela moça é tão alta quanto o rapaz. Percebam, eu tenho moça, rapaz. Se ela é tão alta, eu estabeleço uma relação de comparação de igualdade. Da mesma forma, o grau superlativo também evidencia uma comparação. Porém, eu comparo um elemento perante um grupo. Aquela menina é a mais inteligente da sala. Eu ressalto aí a característica dessa menina, o fato de ela ser inteligente, e a comparo com o restante dos alunos da sala. Então, nesse caso, temos o grau superlativo. Aqui, pessoal, nós temos a classe dos artigos. Os artigos servem para particularizar ou generalizar algo. Por exemplo, pessoal, se eu digo que eu sou a professora de português desse colégio, eu me insiro aí num contexto em que eu sou a única ou eu sou a melhor. Eu posso ter também essas artimanhas de significado no uso do artigo. Agora, se eu digo que eu sou uma professora de português do colégio, o que está por trás dessa frase? Que eu sou uma entre várias, ou que eu sou uma professora qualquer desse colégio, ok? Então, é necessário que a gente infira aí essa questão de particularização e generalização também, porque ela é muito importante. O artigo também ele é extremamente responsável pelo processo de substantivação. Ele é tão poderoso, pessoal, que ele transforma qualquer outra classe de palavra em substantivo, só de simplesmente acompanhar essa classe de palavras. Observem. Observem a palavra porquê. Porque é uma conjunção responsável por ligar orações. Só que a partir do momento que eu insiro essa conjunção acompanhada de um artigo, eu transformo automaticamente essa conjunção num substantivo. Percebam que o porquê, ele começa a levar acento nesse caso. A palavra andar. Andar também, sozinha, fora do contexto, é um verbo, indica uma ação. Porém, a partir do momento que eu acrescento o artigo diante da palavra andar, eu a torno um substantivo, como é o caso da frase, o andar daquela garota é elegante. E por fim, temos a classe dos numerais. Numerais são palavras usadas para quantificar, ordenar, multiplicar, fracionar, um substantivo também. Por exemplo, pessoal, os numerais cardinais, 1, 2, 3, 4, são aqueles usados para quantificar. Os numerais ordinais, colocar em ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Os fracionários, um meio, um terço, um quarto, um quinto. Os multiplicativos, dobro, triplo, quádruplo. Existem numerais coletivos também, que são muito usuais aí no dia a dia. Quando eu digo que vou comprar uma dúzia de laranjas, por exemplo, esse dúzia é um numeral coletivo. Resumindo então, pessoal, nós vimos hoje na aula a classe dos substantivos, dos adjetivos, dos artigos e dos numerais. Estudamos a morfologia, a forma de cada uma dessas palavras. Valeu, pessoal! Tchau!